Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo na apresentação está Carol Freitas. Mais um episódio chegando, meus amigos, na grande parceria de KTO, de Trilegal e também Universidade Fevale, para a gente projetar muita coisa que vem por aí neste segundo semestre do futebol feminino. As equipes estão se preparando, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Gaúcho, tem muita coisa, Carol Freitas. Isso aí, então, para abordar o retorno, né, do nosso futebol feminino local, a gente vai fazer uma série de entrevistas, né, Valéria Possamay, sobre os times gaúchos que vão disputar a Copa do Brasil. Temos 4 representantes e aí hoje a gente começa com o Inter. Isso mesmo, antes da gente anunciar a nossa grande convidada de hoje, aguardem. Deixa eu trazer o recado aqui também da KTO. Na KTO, cada jogo é único, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Trilegal, com respeito e igualdade, a vida é Trilegal. Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. E Universidade Fevale, projetamos caminhos juntos. Queres fazer as honras? Posso fazer. Tu falou grande, é grande em altura também, né? É, exatamente. Perto da gente, então, é um negócio. Mas estamos, então, recebendo hoje a volante Alice, novo reforço do Internacional, para projetar o que vem a seguir, para falar sobre Copa do Brasil, sobre Gauchão, mas especialmente sobre essa chegada ao Inter. Antes de tudo, né, Alice, seja bem-vinda ao Resenha presencialmente, sua primeira vez aqui conversando com a gente. Espero que tu te sinta em casa, tá? Tá bom, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui pela primeira vez, né, no Resenha das Gurias. Ô, Alice, é mais fácil da entrevista ou é mais fácil de jogar? Jogar. Mas a gente promete que vai ser um papo bem leve, tá? Mas até pra gente começar essa resenha sobre essa chegada ao Inter, essa mudança no meio da temporada, você estava no Juventude, como é que tem sido essa adaptação, trabalho novo, vem aí um segundo semestre com vários compromissos, como é que tu tá se sentindo nesse início? Tô me sentindo bem, é um ambiente de muito trabalho, a intensidade em si é diferente, e pessoas novas, né, isso influencia também na nossa adaptação, mas tá indo tudo nos conformes. E como é que foi a recepção ali das colegas, Alice, também os primeiros trabalhos com o professor Maurício, né? Na tua apresentação ali, tu falou que estava aprendendo bastante já nos primeiros dias, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. O trabalho do Maurício é diferenciado, podemos dizer, né, então creio que eu tenho muito a aprender com ele, é um cara experiente, de muita história no internacional, e estar trabalhando com ele, creio que eu tenho muito a aprender e crescer e desenvolver o meu melhor para o Inter. Alice, até aproveitando, como é que surgiu esse convite do Inter, né, para defender as cores do clube, e como é que foi também a tomada de decisão, né, porque o Juventude também, time de Série A, garantiu a permanência nesse ano. Como é que aconteceu essa troca, o que te motivou também a fazer essa mudança e sair da Serra para vir agora para Porto Alegre? Anteriormente já teve o interesse do Inter, mas acabou não dando certo, e aí esse ano, né, jogando Série A, eu falei, cara, eu vou trabalhar muito, desempenhar o meu melhor, ser destaque na minha posição para estar em, vamos supor, um Inter, né, um Inter de time de muito desenvolvimento, muito conhecido também, né, no futebol feminino, e eu falei, cara, um dia eu quero estar ali. E quando surgiu essa oportunidade, eu fiquei muito feliz. Claro que é uma mudança, né, tipo assim, muito rápida, né, que a gente tem que fazer, mas são oportunidades, né, e como a gente sabe, as oportunidades pode ser que às vezes bata somente uma vez na porta, e quando a gente tem que agarrar, e foi isso que eu fiz sem pensar muito. E também, como é o Inter, creio que qualquer atleta quer estar aqui, então é muito gratificante estar vivendo isso hoje. Quais são as tuas expectativas agora, né, Alice? A gente tem nos próximos dias, ali na primeira semana de agosto, as competições se iniciando, então a Copa do Brasil iniciando para vocês, o Gauchão também, né? Tudo vai acontecer meio junto, então o calendário ele vai ser bem exprimido, né, digamos assim. Mas queria que tu falasse um pouquinho quais as expectativas também, né, para fazer a tua primeira partida com a camisa do Inter, para depois, o primeiro jogo vai ser contra o Brasil fora, mas depois também estrear, né, com a presença da torcida. Como é que tá a expectativa para isso? As expectativas são as melhores, né? Tô ansiosa para estrear, jogar pelo Inter, estar em campo, vibrar em todas as jogadas, estar dedicando o meu melhor. E as expectativas são as melhores, né? Tanto para a Copa do Brasil, tanto para o Gauchão. A gente quer ganhar tudo e vamos lutar para isso.
Alice, quando a gente muda, né, e nesse caso falando de futebol, precisa reconquistar o espaço, precisa buscar uma vaga. O que tu tem sentido já nos treinamentos? Maurício já conversou alguma coisa contigo? Tu tem uma expectativa ali de repente receber uma oportunidade como titular já nesse início? Se preparando, buscando um espacinho, um passinho de cada vez? Como é que tu tem se sentido também nos treinamentos? Tenho me sentido bem. Como é uma mudança, né, que a gente faz e está em um novo ambiente, tipo, a gente... em questão de titularidade, claro que eu tenho que ainda ganhar o meu espaço e creio que isso vai ser aos poucos e as oportunidades vão surgir no momento certo. E eu vou trabalhar para estar preparada para quando esse momento chegar, né? E Alice, a gente sabe, né, que tu é polivalente, né? A gente até conversava sobre isso antes nos bastidores. Tu chega no Juventude como zagueira, tu atuou pelo Brasil de Farroupilha como zagueira, mas foi virando volante, né, com o passar do tempo. A gente sabe que o Inter ali antes da parada para a disputa da Copa América tava com um problema na zaga, a Bruna Benítez lesionada, talvez uma escassez ali de peças, dando oportunidade para as meninas da base. Teve algum treinamento teu já na zaga ou estão treinando de volante mesmo? Conta um spoilerzinho aí pra nós. As duas. Tenho treinado nas duas posições. Creio que para mim voltar a ser uma zagueira, né, eu tenho que ter essa readaptação novamente, assim como foi a minha adaptação a ser volante, né? Foi um processo. Então, creio que não vai ser um problema, né, que as características em si continuam, mas questão de adaptação ou readaptação novamente. E tem alguma... Eu ia perguntar sobre preferência, Isso, né? eu ia perguntar, é a mesma coisa. Gosta mais da volância, gosta mais da zaga? Como é que tu se sente melhor? Olha... Me sinto melhor jogando! Eu ia dizer, prefiro jogar, onde for. Nesse tempo, eu me adaptei bastante como volante, então consegui me identificar. Não que eu não goste de jogar como zagueira, mas nesses 2 anos e meio, eu me adaptei bastante, então... Para voltar a ser zagueira, eu teria que me readaptar de novo, vamos dizer, me identificar novamente como zagueira. E na carreira, teve algum momento, assim, que tu jogou em outra posição que não fosse zaga e volância, ali, numa lateral? Já tivemos que quebrar o galho em alguma outra posição? Ou só, assim, de maneira temporária, né? Um joguinho ali, a lateral foi suspensa, vamos jogar ali... De repente, lá no ataque, saindo da defesa pro ataque. A ponta não tá... Teve isso ou nunca? Já fui goleira. Olha, ninguém esperava essa resposta aí. Não, então conta pra nós isso aí. Foi nos primeiros clubes que eu comecei a jogar, lá em São Paulo, um clube chamado Rio Branco de Americana. E aí a goleira se machucou, não sei se foi, enfim, a mão dela. E aí não tinha, assim, goleira, né? E eu já tive uma experiência anterior de ter que ir pro gol. E aí eu falei, caraca, vou então quebrar esse galho, né? E aí eu acabei assumindo a responsabilidade. A pequena de ir pro Alice, gol. né? Falaram, vamos pegar mais alto, Não vamos que botar eu no era gol. tão grande quanto agora, né? Mas eu era mais nova, né? Vamos dizer, uns 18 anos, eu acho. Mas já era mais alta do time? já era um pouquinho alta já. E como é que foi a experiência aí? Não gostamos muito? Não, os treinos são muito pesados. Parabéns para as goleiras, viu? Não, às vezes é bom, né, a gente fazer outras coisas porque a gente entende o outro lado. Mas ainda sobre o volante, tu gosta mais de marcar? Tu é aquela jogadora que participa da construção das jogadas? Ou tu é mais 5, tu é mais 8? Como é que é? Eu sou aquela volante realmente que fica ali na contenção, né? Pra ajudar bastante ali na defesa. Se precisava dar uma faltinha, nós claro, estamos fazendo, né? Bem isso mesmo. E eu me identifiquei, né? Nessa questão defensivamente e também para ajudar na construção. Se o Maurício Salgado não conhecia algum aspecto da Alice, estamos passando a limpo aqui. Mas, Alice, queria te perguntar também do início, né, da tua carreira, como foi, assim, quando foi também, né, com qual idade tu iniciou no futebol, assim, a gente sabe que a maioria das meninas, talvez tenha sido o teu caso também, começam a jogar com os meninos, assim, mais como uma brincadeira, até descobrir que talvez isso possa virar uma profissão, mas queria te ouvir, como foi a tua história? Eu comecei ali por volta dos 7, 8 anos, meu irmão jogava bola na rua com os irmãos deles e com os amigos dele, e aí eu acabava acompanhando ele também, tipo, passava a tarde na rua e chegava em casa só de noite jogando bola e sem o tapão do dedo, então comecei assim. Mas ele era mais velho, teu irmão? É mais velho teu irmão? Sim, 1 ano mais velho que eu. Então ele ficava responsável ali, né? Vou levar a menor comigo. Mas eu acho que o interesse veio realmente assim da minha parte, não tipo assim que ele me chamava, mas eu gostava de ir, acompanhava
e via os meninos jogando na rua e queria também participar. E aí tu começou, teve alguma escolinha, ou teve alguma peneira? Como é que foi que tu começou mesmo a vivência de clube mesmo, né? Mais profissional, digamos assim. Sim, a minha vivência de clube eu acho que foi ali mais ou menos na época, não, foi antes, mais ou menos 2018. Que aí eu tinha uma amiga que jogava lá em Americana, e aí ela, aqui vai ter uma peneira. E nisso conversei com meu pai e tal, sobre a possibilidade. E aí, pelo que eu me lembro na época, não sei se ele tinha entrado de férias, alguma coisa assim, e tinha um dinheiro na carteira, né? Aí nisso, a gente foi na rodoviária e comprou uma passagem pra fazer a peneira, não era nem já pra ficar, né? Aí eu fui pra São Paulo, de ônibus. Sozinha? Sozinha. Passei uns 3 dias no ônibus pra chegar em São Paulo pra fazer a peneira. Tipo assim, nem fui com a possibilidade de não passar. Aí já fui, passei e fiquei por lá. Quantos anos isso? Tu tinha, mais ou menos? Eu acho que 15, 16 anos. Olha, e até assim, qual é o momento, né, mesmo você sendo tão jovem, que vira aquela chavinha mesmo assim, olha, posso seguir sendo profissional, o futebol ele pode ser a minha profissão, porque a gente tem falado muito, né, sobre o crescimento, a modalidade realmente sendo uma profissão para as meninas. Quando é esse momento que vira para ti a chavinha e tu assumindo essa responsabilidade mesmo sendo tão jovem? O futebol é uma paixão, né? Isso vai crescendo a cada dia mais na gente. E vendo, né, as jogadoras na televisão, isso também influencia bastante. Tipo, você tá acompanhando e fala, cara, um dia eu quero ser igual elas. Então, isso influencia bastante. E qual atleta tu via na TV e tu falava, eu quero ser igual ela? Porque tu é de uma geração mais jovem, né, Alice? A gente fala, quando a gente recebe umas atletas mais experientes, que talvez há alguns bons anos atrás, não tinha essa facilidade de tu ligar a TV e ver os jogos e ter acesso aos atletas nas redes sociais e tal. Mas tu é um pouco mais jovem, então já teve uma facilidade maior de ver as meninas na TV. Teve alguma inspiração ou tem alguma inspiração Tenho, hoje? sim. Eu acho que pra maioria também das meninas que começam a jogar, né? Tipo, a gente sempre vê a Marta na televisão. Então, tipo, é um ícone, né, no futebol brasileiro e também fora do Brasil, né? Então, é uma pessoa de muita influência. E o que o futebol gaúcho também te trouxe de experiências, né? Porque a gente vê aqui um modelo que é um futebol mais aguerrido, tem muitos clássicos, né? Não só envolvendo o clássico Grenal, mas também na Serra. O que tu aprendeu por aqui, além de lidar com o frio também, mas o que tu aprendeu também em termos de futebol gaúcho? Quando chega aqui no Sul, né, é perceptível a garra, né? É diferente a pegada, o clima em si de jogo esquenta, né? Às vezes, então isso é diferente. Às vezes, em outros lugares não tem tanto quanto aqui, né? Se não dá na técnica, vai na garra, né? De alguma forma vai. No carrinho, no barro, na chuva, em tudo. Mas, Alice, eu queria te perguntar também, né? A gente falou antes que tu passou pelo Brasil, tu passou pelo Juventude, tu jogou pelo Fluminense também, né? Fez vários degraus, assim, até chegar no Inter, que a gente sabe que tá nas primeiras prateleiras do futebol feminino brasileiro. Tu imaginava que as coisas, elas andariam de uma forma rápida até, né? Porque tu é bem jovem, tem 23 anos apenas. Então, queria te perguntar, assim, se quando tu iniciou, tu imaginou que as coisas fossem caminhar tão rápido? Imaginou que talvez tivesse alguns percursos mais difíceis? E se teve também esses capítulos, né, na tua vida? Olha, por mais que a gente ache que, tipo assim, que foi rápido, pra quem tá assim no futebol, não acaba sendo tão rápido assim, entendeu? Porque é difícil. Vamos supor, chegar em um clube como o Inter, então é tudo um processo. Então, eu comecei lá de baixo e hoje estar no Internacional, pra mim, é gratificante. Deixa eu fazer um gancho nisso que a Alice falou. Teve algum momento, Alice, na tua carreira, assim, de estar longe da família, de estar em algum clube que a gente sabe que às vezes tu tem só uma ajuda de custo, então tem muitas dificuldades pra tu estar ali, que tu pensou assim, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Teve algum momento, assim, que tu repensou o futebol? Quando eu comecei o futebol, tipo, eu fui pra um clube que não tinha nem sequer ajuda de custo, né? Tipo, meus pais que me mantinham lá. E aí passa por questões, né? Tipo assim, de alimentação que não é adequada, locais para trabalhar, entendeu? E aí isso foi um momento que a gente pensa, né? Porque tá longe da família, é um momento difícil. É isso. Muitas vezes a gente ouve algumas histórias no futebol que as pessoas comentam de que, às vezes, subir, né, no topo acontece muito rápido, mas o difícil mesmo é se manter.
Como é que tu veio isso em relação à tua carreira, né? De tá ganhando oportunidades agora pelo teu talento, pela tua garra, mas como é que tu pensa também em se manter, né? Porque, Alice, a gente tá vendo a tua idade, né? Super jovem. Tem que abrir mão de muita coisa, tem que ficar longe da família, como tu citou, e querendo ou não, o futebol ele tem a sua pressão, né? Por resultados, por desempenhos, da gente querer mostrar, da gente querer sonhar com outras coisas. Como é que tu lida com isso? Assim como a gente chega em um momento que a gente deseja, que foi pelo trabalho, creio que essa é a essência, né? Continuar trabalhando, desenvolvendo o melhor para que as coisas continuem fluindo. E Alice, tu citou antes ali, né, o teu irmão, teus pais, eu queria primeiro que tu falasse o nome deles, né, porque quando eles forem assistir aqui pra eles, né, se sentirem lisonjeados. E também que tu falasse um pouquinho sobre o apoio, como foi, assim, se sempre teve, tu falou do teu irmão que te levava junto quando ele jogava, mas se sempre teve esse apoio dos teus pais, se em algum momento também eles falaram, filha, será que é isso mesmo? Queria que tu contasse um pouquinho pra nós, esses bastidores. Meu irmão Vinícius, né, um beijão, mano. Inicialmente eu tinha mais o apoio por parte do meu pai, né? E minha mãe ficava um pouco meio receosa, né? Por ser menina e, vamos supor, estar viajando sozinha e lugares e pessoas que pode ser que às vezes não seja confiável, né? Então, mas eu sempre tive o apoio do meu pai e conforme o tempo foi passando, a minha mãe também apoiou a causa e hoje ela também é uma das minhas grandes apoiadoras. E foi isso, meu pai foi o meu primeiro apoiador, assim. Nome do pai, nome da mãe? Meu pai Isaac e minha mãe Ana Cleide. O pessoal faz uma cornetinha hoje, o pai, o irmão, ou todo mundo te elogia? Não é só elogio, não. Meu pai também, às vezes, manda uns áudios, assim, bem longos, falando, ele assiste, né, tipo, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tipo, fala assim, não é só elogio, cobrar também para que desenvolva, né, o melhor. E a tua família já teve a oportunidade, Alice, de te assistir jogando ao vivo, em loco, assim, né? Porque eles moram um pouco longe, né? Teve essa oportunidade ainda estão vislumbrando que isso aconteça em algum momento? Conta pra nós isso. Espero que esse momento aconteça breve, mas ainda não aconteceu. Como você citou, minha família é de bem longe, né? Na verdade, minha família é dividida. Tem uma parte que é da Bahia e outra parte que é de Ariquemes, Rondônia. E esse momento deles estarem assim, tipo, meus pais, não aconteceu ainda, mas em breve vai acontecer. Quem sabe, né? Ainda nesse ano, né? Sim. Logo tem na sequência. Mas queria também falar um pouquinho da tua história no Juventude, Alice, porque você participou de momentos importantes, né? Essa campanha na Série A, os acessos. Como é que foi também essa tua experiência no Juventude? O quanto que te ajudou a crescer também participando de momentos tão importantes no clube? Foi muito gratificante para mim esse ciclo lá no Juventude, né? Tipo, muitas coisas boas. Aprendi várias coisas, uma posição nova, inclusive. Então, vivenciar esse momento, tendo esses acessos, né, consecutivos, muito gratificante. E Alice, eu queria te perguntar também, a gente falou muito sobre vários inícios, várias dificuldades, mas eu queria te perguntar o que tu vislumbra, né? Pode ser para um futuro breve, daqui a poucos anos, ou para um futuro bem distante, assim, mas o que tu espera que o futebol ainda te recompense, assim, sabe? Tu trabalha para chegar onde? Olha, futuramente eu quero, não sei se pode ser agora, pode ser depois, mas eu pretendo jogar na seleção brasileira e posteriormente em algum time fora do Brasil. Preferência por país? Europa, Estados Unidos? Europa. Passar um pouquinho mais de frio, né? Agora continuar, né? Vacinada, né? Anos na serra, pô. Na sequência, a gente vai seguir com esse bate-papo aqui com a Alice, mas para trazer também o recado da KTO. Na KTO você joga junto e com responsa. Cada jogo é único na KTO. Acesse Palpite, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E também Trilegal, com respeito e igualdade. A vida é Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. Para falar um pouquinho mais, Alice, sobre seleção brasileira, né? A gente vai ver uma Copa do Mundo logo aqui na sequência, aqui no Brasil, em Porto Alegre também, em 2027. Como é que tu pensa, assim, a seleção brasileira? É um sonho que tu tem guardadinho, além dos projetos que a Carol citou, mas como é que tu se vê um dia, ou daqui a pouco recebendo oportunidades primeiro na base, ou já no profissional? Como é que tu se vê, assim, na seleção? Já sonhou com isso? Um dia, Alice, lá
camisetinha da seleção, com o técnico Arthur Elias. Claro, e assim, eu acho que a gente como atleta, né, tem esse sentimento de um dia vestir a amarelinha, né? Acho que a gente podia partir. Tem mais alguma pergunta para fazer para Alice? Vou fazer mais uma. A gente falou muito de objetivos sobre o Inter e tudo mais. Como é que tu espera terminar esse ano de 2025? Com o título do Gauchão, com o título da Copa do Brasil? O que tu tem agora mais um objetivo com a camisa do Inter? Tanto na Copa do Brasil como no Gauchão, né? A gente vai para ganhar, ter os melhores resultados possíveis e ter os títulos, né? Que são os mais importantes. Muito bem, muito bem. Quer fazer a primeira pergunta? Posso fazer, então, né? A Alice, ela acabou de chegar no Inter, então talvez ela ainda tenha, né, uma visão meio por cima, assim, né, do que vamos perguntar. Mas depois, qualquer coisa, a gente repete a entrevista e repete a pergunta. Mas, Alice, queria te perguntar desses teus primeiros dias de Inter, o que tu conseguiu ver, assim, de quem é a atleta mais resenha, assim, ou quais são as atletas mais resenha? Quem que se destaca já, assim, no vestiário colorado, que tem aquela áurea de resenha, assim, sabe? Acho que a Paola. E agora é o seguinte, né? A gente apura bem essa pergunta depois, a resposta. Quem é a Alice no vestiário do Inter? Ela, ou no vestiário como um todo, tá? Já do Inter chegou agora, né? Chegou agora, tá sim. quietinha. Não, mas eu sou quietinha. E aí, Lara, hein? A Lara, que é assessora do Inter, tá acompanhando por aqui. Quietinha? Gosta mais de ficar na tua? Sim, eu sou bem tranquila, sou mais reservada. Em questão de vestiário, eu sou aquela Alice que fica mais no cantinho ali, com fone de ouvido, mais tranquila, curtindo a própria vibe dela. O que toca nesse fone da Alice, hein? Eu gosto de Felipe Ret, também gosto de músicas gospel. Acho que é interessante também no momento de entrar dentro de campo. Isso. Sertanejo, pagode, de tudo um pouco. Já conseguiu botar alguma música na caixinha ou tu não teve essa liberdade ainda? Não chegou, né, nesse patamar? No Inter? Não, ainda não, porque eu não vivenciei como é estar no vestiário, né? Tá. Então, mas vai chegar o momento. Mas essa questão aí eu já não sei se vai rolar, porque igual eu falei, eu sou uma Alice mais tranquila. Vou estar no meu fone ali de boa. Pô, e as músicas a gente ouve, né, ali no Sesc, então assim, né? Geralmente a playlist é boa. Às vezes o pessoal se passa um pouquinho, né? Tem umas letras ali que são um pouco pesadas, né? Mas nada que a gente não escute também, né? Então, tá tudo bem. Deixa assim. Alice, mas pra te agradecer muito por esse espaço, por ter disponibilizado esse tempinho para conversar com a gente, por ter vindo aqui no nosso espaço. É sempre muito bom conversar, né? Especialmente, né, nesse teu novo desafio. E claro, né, Carol, sempre fica o nosso desejo que tu consiga realizar todos os teus objetivos nessa temporada. E dizer também, né, Alice, antes a gente falou nos bastidores que tu tá acostumada já a dar entrevista para nós nesses anos todos de juventude. Várias vezes tu conversou com a gente sobre os objetivos e as portas, elas seguirão sempre abertas para que tu esteja aqui com a gente. Eu sei que tu não gosta muito de dar entrevista, mas, né, faz parte. Muito obrigado pelo convite. E a Alice, meus amigos, foi só a primeira convidada desta série de entrevistas que nós teremos aqui ao longo dos próximos episódios para falar muito sobre esse segundo semestre. Vem muita coisa por aí. E antes da gente fechar, só trazendo aqui também o recado da Fevale. O vestibular Fevale está com inscrições abertas e este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região. Aqui na Fevale, todos participam da projeção de novos caminhos em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Inscreva-se em way.fevale.br e venha construir o seu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos. Vamos dar algum spoiler do que vem por aí? Ou não? Acho que podemos, tu acha? Acho que a gente pode dizer que o próximo episódio é com uma atleta do lado tricolor, né? E aí o resto a galera que espere, que aguarde, né? Aguarde e verás. Tem muita coisa boa vindo aí, tá? E na sequência, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho. Então, o segundo semestre, meus amigos, não vai parar. E nós estaremos aqui no YouTube de GZH. Para quem nos acompanha aqui, tá vendo as nossas carinhas, né? Essa entrevista também em vídeo com a Alice. E também no Spotify, no espaço também de GZH. E, olha, estamos em todos os lugares. Impressionante, é só querer, tá bom? Beijo, galera. Tchau.